Aqui na sala nós temos o Ágabo, que é o nosso gerente da clínica farmacêutica, a Juliana, que também faz parte da clínica farmacêutica, o Caio, que é o nosso Inside Sales, né? Ele faz parte do nosso comercial, e a Daniele, que é a nossa executiva de vendas. Eu peço já desculpas pela minha voz, mas com esse tempo aí tá tudo muito complicado, né? Acho que eu tô no meio de um resfriado forte, ou eu não sei se é Covid, eu acredito que seja Covid, mas eu peço desculpa pela minha voz aí, a gente pode iniciar. Eu vou projetar a minha tela aqui para colocar a apresentação para vocês, e a partir desse momento eu não vou estar vendo vocês, tá? Mas se quiserem interromper, fazer qualquer questionamento, fiquem à vontade. O pessoal vai estar aí também para me auxiliar. Qualquer coisa, é só vocês me interromperem aqui, por favor. Bom, gente, Ô, Ricardo, vamos só lá. fazendo um lembrete aqui rapidinho. Não sei se você, Claro. na hora de compartilhar essa apresentação, ela tem um videozinho no final. Aí é só se lembrar de colocar o compartilhar o áudio do computador, porque senão o pessoal não escuta. Ah, tá. Tenta, eu não sei se é a que você está É, aí. Não, você está em PDF. eu vou- Isso. Aí vai de deixa novo eu em ver se. compartilhar. Tá. Descompartilhe, compartilhe, né? Aí em cima tem incluir som do computador, tá vendo? Ah, Aí você muda a chavinha boa. aí. Obrigado, Ágamo. Nada, valeu. Então vamos lá, gente. Queria apresentar a Formi para vocês. A Formi é uma empresa que ela nasceu para revolucionar o mercado de medicamentos, né? A ideia da Formi não é só fazer o comércio do medicamento, mas cuidar dos seus clientes de ponta a ponta, né? A ideia é facilitar a vida de uma forma simples e desde a retirada da receita até o acompanhamento terapêutico mesmo como um todo, né? A Farmia ela foi idealizada por 3 farmacêuticas da Universidade Federal de Minas Gerais, e uma delas passou uma grande parte do período acadêmico dentro de uma casa de repouso, né? E ela conseguiu identificar algumas dores quanto à organização de medicamentos, a separação de medicamentos. Nós temos alguns dados também que aí é mais que nós tiramos externamente, né? Quanto ao que o SUS gasta de dinheiro com esses erros, com alguns erros terapêuticos, ou nem sempre são erros. Por exemplo, hoje o seu familiar ele pode passar com um urologista e passar com um cardiologista é, ao mesmo tempo. Como um não conversa com o outro, um pode prescrever um medicamento e o outro um medicamento semelhante que pode ser para a mesma doença, e seu familiar pode estar fazendo uso desses medicamentos sem ter realmente uma necessidade, né? E todo medicamento acaba, de alguma forma, trazendo efeitos colaterais e até financeiramente, né, é inviável. Então, a gente faz todo esse acompanhamento terapêutico. Depois o Ágabo vai apresentar um pouco mais a fundo a nossa clínica farmacêutica, mas a ideia era como que a gente, né, pode melhorar essa organização, essa logística, trazer um pouco mais de segurança, de comodidade para as pessoas, né? E aí nasceu a Farmi. Hoje, a Farmi, ela cria soluções para aumentar a adesão ao tratamento farmacológico e ressignificar a relação das pessoas com a saúde e qualidade de vida. Apesar do nosso foco de trabalho ser a casa de repouso, nós também atendemos a domicílio. Então, acredito que vocês tenham pelo menos um conhecido que tem alguém em casa que faz uso de medicamentos, que é polimedicado e faz uso de medicamentos de forma recorrente.
E nem sempre essa pessoa consegue fazer o controle terapêutico da forma adequada. Às vezes esquece de tomar o medicamento, às vezes acaba o estoque, a pessoa não percebe, tem que sair correndo, ir até uma farmácia para comprar esse medicamento. Enfim, se confunde se já tomou, às vezes toma duas vezes, às vezes não toma. E a Farmi, ela traz, dentro de uma das soluções que a gente apresenta, esse diferencial de trabalhar como uma assinatura. Então, de 30 em 30 dias, a gente já manda todo o tratamento medicamentoso das pessoas a domicílio também, já separado por dia, por horário, por dose, para que essa pessoa consiga ter uma maior adesão ao tratamento e que ela tenha também uma segurança maior na hora de fazer a administração. E para as famílias também. Quem que tem familiar nessa situação sabe o quanto isso pode trazer de trabalho, assim, trabalho óbvio, né? Não no sentido ruim da coisa, mas você tem que ir lá retirar a receita, você vai na farmácia, você retira esse medicamento, chega em casa, você tem que fazer a separação. Nem sempre tem alguém que possa cuidar desse seu familiar o dia inteiro, então fazer o controle se ele realmente tomou o medicamento ou não tomou o medicamento fica muito mais difícil. E através da farmácia a gente consegue fazer todo esse controle e trazer aí uma segurança maior e não só isso, né? O conforto de você receber tudo na sua casa de 30 em 30 dias. Hoje, Rica, ô Ricardo, Oi? o Oi? Emerson Pode quer falar. fazer alguma pergunta. Pode falar, Emerson. Ricardo, só para entender aí, as perguntas elas ficam para o final, a gente pode interromper, como eu fiz a interrupção, para perguntar. Qual que é a metodologia aí que você vai adotar, por favor? Ah, tá. Pode interromper, Emerson, não tem problema nenhum. Tá, Você pode interromper sem problema. então tá bom. Eu tenho uma pergunta já para você. Tá. Vocês trabalham com medicamentos apenas ou com suplementos também? Nós temos também suplementos. Nós Tá. conseguimos fornecer suplementos também. Só nacionais ou também importados? Hoje nós temos uma parceria muito forte com a Nestlé, ela é uma parceira nossa, mas nós fazemos todo o orçamento daquilo que você tem como preferência, tá? Tá. Aí a gente sempre vai estar entrando em contato com você, dependendo do suplemento. Se a gente não tiver como conseguir, a gente informa, mas a grande maioria dos suplementos a gente consegue entregar tranquilo. Tá. Como que você consegue controlar essa administração dos medicamentos? Que você pontuou, às vezes esquece, às vezes toma duas vezes. Como que você Tá. consegue fazer esse follow-up aí desse controle? Tá, eu vou mostrar como que funciona a nossa box e aí você vai entender melhor, Emerson, tá? Tá. Então, no Isso momento daí propício, você explica. Legal. isso, já vou te explicar já, vocês vão entender como que é toda a mecânica da Farmi hoje, tá? Tá bom. Obrigado. Nada. Hoje nosso índice de satisfação do cliente está em 97, né? Nós temos uma média de mercado aí de 64 e a taxa de cancelamento dos nossos farmembros, né? Que a gente chama todo o cliente que entra para a Farmi aí, nós chamamos de farmembro, e menos de 1% de taxa de cancelamento. Isso demonstra aí a satisfação que nós temos e a qualidade do nosso serviço no mercado, né? O que a gente oferece no mercado. Esse aqui são um dos nossos parceiros, né? A Farmi, ela é uma startup, mas por trás dela nós já temos hoje parceiros que são líderes de mercado aí. Nós temos a DASA, a Vivel, a Exceltis, que é um laboratório farmacêutico, EMS, enfim. Nós fornecemos o nosso serviço para essas empresas e temos também
a parceria de algumas delas por trás da Farmi. O controle, Emerson, é feito dessa forma. Como que nós entregamos na casa da pessoa, tá? A medicação, ela vai toda dentro dessa box, ela vem identificada com o nome do paciente, o horário da tomada do medicamento, o dia e quais são os medicamentos. Isso já vem nessa etiqueta, como vocês estão vendo. Então, um dos controles que a família consegue fazer é, por exemplo, se você chegar na sua casa à meia-noite, você dá uma olhada na box, você vai ver que o senhor João, ele não tomou às 20 horas. Ele deveria ter tomado o medicamento e ele não tomou, tá? Ou se tiver fora da data, se tiver fora do horário, você vai conseguir fazer esse controle. Se ele tomou 2 vezes, se ele não tomou, enfim. E aí, depois a gente vai falar um pouco mais da clínica farmacêutica, que ajuda também nesse sentido. Então, por exemplo, ele tomou o medicamento, não deveria ter tomado 2 vezes, ou não tomou. O que que eu faço? Eu dou 2 vezes o mesmo medicamento? Então, a Farmi, ela leva um serviço que depois o Ágabo vai se aprofundar um pouco mais, mas a gente presta também esse serviço de você poder ligar e tirar a dúvida com a nossa equipe de farmacêuticos. Então, ele vai falar assim, olha, esse medicamento não tem a necessidade de tomar 2 vezes, ou pode tomar 2 vezes, não tem problema nenhum. Ele vai orientar a melhor forma, de acordo com o medicamento, de lidar com essa situação. Então, é isso que a gente fala, que a Farmi, ela cuida da terapia do paciente do início ao fim, tá? Então, é muito prático, dá uma certa autonomia aí para, né, quando o idoso está dentro de casa, ele tem uma certa autonomia, a família consegue fazer o acompanhamento, se ele tomou ou não tomou, e para as casas de repouso também é um reforço, né? Não que a casa de repouso não tenha segurança no serviço que presta, não é isso. Mas eu acho que mesmo aquilo que já é bom, a gente consegue melhorar, né? E segurança sempre vai estar em primeiro lugar. Então, além de nós entregarmos o medicamento a cada 30 dias, nós conseguimos manter o valor que foi orçado por 12 meses. As únicas ressalvas são para o reajuste que é feito em abril, que é do governo, esse reajuste a gente repassa para o nosso cliente, tá? E medicamentos que são PBM, que são programas que são oferecidos pelos laboratórios. Então, quem banca esse desconto ou esse benefício é o laboratório. Caso ele encerre esse programa, a gente também acaba alterando o valor, mas os nossos preços só mudam nessas duas situações, tá? Nós coletamos a prescrição do medicamento, no caso das casas, a gente passa na casa, a gente retira a prescrição dos medicamentos controlados todos os meses, né? Nosso orçamento, ele é personalizado. Então, se você me falar, olha, eu quero só medicamento referência, nós vamos fazer o nosso orçamento de acordo com o que você pediu. Então, só medicamento de marca, né, de acordo com o laboratório e com a sua opção. Se você falar, eu quero só genérico, faremos o nosso orçamento em cima do genérico. E se no caso você quiser pelo menor preço, a gente vai fazer o orçamento pelo menor preço. Nós temos aí um certo controle de qualidade, né? Não falando o nome de medicamento, de laboratório aqui, mas nós temos aí os laboratórios que a gente tem uma certa confiança na qualidade do medicamento, mas dentro do possível a gente vai levar o orçamento com o menor preço. E aí a gente vai incluir similar, genérico, é da sua opção, tá? Aqui a gente traz alguns custos que muitas vezes você acaba não colocando na ponta do lápis quando a gente
oferece esse tipo de serviço. Então, por exemplo, um frete médio cobrado pela farmácia. Tem farmácia que cobra aí até R$ 10 para fazer a entrega do medicamento. Preço médio para levar a receita da farmácia em aplicativos de transporte. Aí a gente coloca Uber, coloca Rappi, né? Rappi, né? Que está em torno de 15 reais. E no caso do domicílio, isso fica muito mais evidente. O serviço que algumas farmácias que prestam de separação chega a custar R$ 49,90. Então, tudo isso a gente leva como uma economia, porque a família ela não cobra nada, nem taxa de adesão, manutenção ou cancelamento. Nós não cobramos nada pelo serviço que a gente presta. Aqui são outros valores, tem preço de outros serviços para atendimento limitado do farmacêutico. Caso você tenha alguma dúvida que você precise recorrer a um farmacêutico, hoje nós temos algumas farmácias aí que oferecem até esse tipo de serviço, mas ele tem um custo aí em médio de R$ 40 para você poder consultar. Tem uma dúvida, Pode falar. Ricardo. Pode falar. Eu olhei visualmente, aí entendia o mecanismo, né? Então você praticamente tem aí um saquinho com as medicações daquele horário, né? Para o paciente tomar. Eu vou para o lado do risco, tá? Como que você mitiga o risco desse medicamento ser o correto? Por quê? Você tem uma base aí que vai encapsular ou vai embalar esses medicamentos. Então vamos pensar que seja 8 horas, seja o losartana, seja o captopril, seja um AS, sei lá. Vamos falar assim. Aí às 10 seja um outro tipo, para paciente ou quetiapina, assim. Vamos pensar que existe essa inversão, tá? Por um descuido existiu inversão. Quando era para tomar o quetiapina, tomou outro. Vai alguém aí, porque isso tem que, pelo jeito é manual. Alguém que faz essa separação aí, como que você mitiga esse risco de não estar dando medicamento fora do horário? Não a pessoa dentro do pensionato ou dentro de casa, e sim na hora que vai encaixar esses medicamentos no horário. Nós passamos por todo um processo. Nós temos 8 pontos de checagem até chegar na finalização da box, tá? Desculpa, foi o Emerson, né? Sim, fez o questionamento? Isso. Nós temos 8 pontos de checagem até chegar a finalizar a box, tá? No caso das casas de repouso, a gente faz esse trabalho em parceria com as casas de repouso. Então, como que funciona? Nós pegamos todas as prescrições e os horários de administração que a casa já tem como rotina, tá? A gente leva isso para dentro da Farmi, num primeiro momento apenas para orçamento, aí a gente passa esse orçamento para que vocês façam uma análise e aprove esse orçamento, depois a gente retira todas as receitas e a primeira receita que a gente recebe da casa, ela tem que estar completa, então ela tem que ter o medicamento, a dose e o horário correto para a administração desse medicamento. Quando a gente recebe essas receitas dentro da Farmi, ele passa pelo nosso responsável técnico. Esse é o primeiro ponto de checagem, tá? Ele passa pelo nosso responsável técnico, que ele lança essas receitas no nosso sistema, e quando vai fazer a separação do medicamento para confeccionar a box, eu não consigo dar entrada da saída no medicamento, na verdade, que não esteja na relação de medicamentos daquele paciente. Então, já é feito toda uma análise prévia do receituário, isso é embutido no sistema, e quando a gente vai separar o medicamento para confeccionar a box, ele precisa da saída nesse medicamento. E se caso esse medicamento não esteja naquela relação, ele não consegue dar essa saída. Então uma vez que esse medicamento...
Você tem a Desculpa, mitigação, pode falar. você mitiga o risco do medicamento do A ir para o B, né? Isso. E você também tem um outro double check aí em relação ao tipo de medicamento para o horário específico. Exatamente, exatamente. Tá bom. E depois isso na produção, o nosso processo de produção, ele também é mais um ponto de checagem, porque a forma com que a gente separa esses medicamentos, ele já é uma forma diferenciada. Então a Farmi, ela não tem, por exemplo, um estoque muito grande de medicamentos, justamente para evitar esse tipo de erro. Nossos medicamentos são basicamente para a produção das boxes que a gente já tem hoje dos nossos clientes. Então, o processo de separação para a confecção da box também é um ponto de checagem, tá? Fora E a isso, mudança, a box ela... e a mudança Pode falar. do jogo na metade do mês, por exemplo, na metade do mês eu tomo losartana. Aí eu tive uma consulta e o médico falou: você não vai tomar mais losartana, você vai tomar um outro tipo de medicamento. Vamos excluir o losartana, vai entrar um outro medicamento qualquer. Como que você faz essa atualização? Tá. Uma vez que vai no caso da casa de repouso, né? Uma vez que ela é nossa cliente, é criado um grupo e nós temos o departamento de sucesso, tá? Então, qualquer alteração que tiver de medicamentos nesse período de 30 dias, a casa informa isso para a Farmi, a gente pega essa receita, né? Ou dependendo do medicamento, se não for um medicamento controlado, a gente analisa como que vai ser feita essa substituição, mas o sucesso vai assistir toda essa mudança de medicamento durante desculpa. O nosso departamento de sucesso, ele vai acompanhar toda a alteração no meio desse período de 30 dias que teve alguma alteração para ser feita. Então, a gente vai estar sempre orientando e acompanhando essas mudanças. Perfeito. Tá? Aqui, respondi, Emerson, Claro, com alguma dúvida? Claro, tá perfeito. A Márcia levantou a mão também agora. Pode falar, Márcia, por favor. O Emerson, só concluindo aí o que o Emerson perguntou, tudo isso que ele está falando, a Daniela tinha feito uma reunião comigo lá na casa de repouso, e exatamente foi essa a pergunta, né, que eu tinha feito lá para ela. E foi bem interessante, porque assim, vai ter um grupo, né, porque eu não ia propor para o familiar, eu vi uma melhoria, eu vi assim, um espetáculo, eu achei muito bacana essa caixa box aí, né, porque lá quem faz essa separação de medicação é eu e a Paulinha, né, os clientes já sabem quem é. Então, assim, é um tempo muito grande para a gente, uma atenção, fica lá mais de 2 horas para estar separando, porque não é um paciente, são 40 pacientes, e a gente separa em porta-comprimidos, que é automático, a gente tira ele da embalagem para estar, né, fazendo essa separação para administrar. Quando eles me levou essa caixa, me apresentou, foi até uma indicação, eu achei assim o máximo, porque assim, bem muito bem identificada, não tem erro para administração, e ela me explicou, a gente vai ter um grupo, eu, no caso, eu e a Paulinha, vamos estar nesse grupo com eles o tempo inteiro, se tiver dúvida, ou o médico mudou, ou o médico veio, passou na casa, entrou com um antibiótico, olha, vou mandar o receituário para a família foto, se a família autorizar, vocês vão entrar em contato com a família aí, se você já entrega esse antibiótico aqui. Ou um exemplo, tá tomando captopril, tirou. A box já te entregue para 30 dias e falta 10 dias para terminar, mas o doutor cancelou o captopril. Então, o que eu faço? Eu retiro aqueles 10 dias de captopril da caixa box, eu separo, porque é uma medicação que não vai ficar perdida, porque ela está embalada, não está fora do porta-comprimido ali no caso, né? Que em outra ocasião, se precisar para alguma emergência, não vai estar desprezando. E eu retiro e não administro. Ele cancelou, não entrou com nada. Beleza, eu só vou tirar aquele horário, aquela medicação e não vou estar dando aquele captopril, porque eu já sei qual é. Porque a gente vai ter esse contato de comprimido, de cor, porque vem na embalagem, vem identificadinho, porque vou estar nesse grupo. Entrou com losartana, tirou o captopril. Olha, pessoal, vai mandar trazer o losartana. E eu mesmo fazer essa administração, porque já vai vir separadinho. Não vai estar para colocar ela dentro da caixa box até completar esses 30 dias, porque ele já vem vedado,
né? É destacado no caso, mas vai vir nos saquinhos e eu vou terminar esses 15 dias de estar administrando essa medicação nova que entrou, até vencer a caixa, que vai vir a caixa com a nova para 30 dias, com um novo medicamento. Deu para entender, Emerson? Perfeito, perfeito. Deu para entender, sim. É isso. Pode Perfeito, continuar. Márcia. Obrigado, viu? Nós temos na box a informação, essa etiqueta que está início e término aqui, ela é exatamente uma cópia da prescrição médica, né? A gente traz isso para a box, também é um controle nosso e um controle da casa. E a etiqueta de baixo aqui, que vai atrás da box, ela é toda a rastreabilidade dos medicamentos que estão dentro da caixa. Então, vamos colocar que o laboratório Teuto teve um recall de um determinado medicamento. Eu consigo mapear todas as casas que eu enviei um determinado lote de medicamento, eu consigo intervir de alguma forma e alertar a casa, olha, teve problema com determinado medicamento, precisa suspender, então a gente faz esse controle, esse acompanhamento também. Quanto ao acondicionamento dos medicamentos dentro desse sachêzinho que nós temos nós não manipulamos o medicamento se ele não estiver dentro de um blister, tá? Então, nós fornecemos esse medicamento, ele tem que estar dentro dessa embalagem, por quê? Porque tem medicamento que é sensível à luz, tem medicamento que é sensível à umidade, e para eu manipular, teoricamente, eu teria que estar usando a mão, né? E aí é um risco grande de contaminar esse medicamento e poder trazer, ou você acaba colocando em risco aí as propriedades do medicamento, ou até o risco de uma contaminação. Então, nós temos um padrão altíssimo de qualidade e toda o nosso processo ele está em ordem com a Anvisa. Então, o regulatório para a gente é uma coisa que a gente não abre mão e está tudo dentro do que a lei autoriza ou do que a lei orienta. Aqui a gente vai entrar já na parte da clínica farmacêutica, e aí eu vou pedir para o Ágabo, que ele vai explicar melhor para vocês. É uma briga muito grande quando a gente faz essa apresentação, porque eu sou meio apaixonado pela clínica farmacêutica, eu já quero entrar e eu atrapalho toda a apresentação dele. Mas ele é o Ágabo, ele é o nosso gerente, mas ele é farmacêutico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Tá? E aí ele vai falar um pouco da clínica farmacêutica para vocês. Ótimo, valeu demais, Ricardo. Pessoal, então boa noite mais uma vez. Uma alegria estar aqui com vocês, a gente poder bater esse papo, tirar as dúvidas, né, esclarecer. Como o Ricardo falou, hoje, se a gente for pensar nas casas de repouso, né, de maneira geral, nós não temos a figura do farmacêutico como um profissional que atua dentro das casas, né? Praticamente nenhuma casa de repouso tem um farmacêutico que faz parte. E a gente sabe que esse profissional, ele estudou, né, sobre medicamentos, ele tem capacitação para contribuir quando a gente fala em segurança no uso de medicamentos. Então, a proposta da Farmi, para além de vender medicamentos, como o Ricardo falou, é a gente trazer um cuidado, né? Então, nós somos uma empresa que o nosso DNA é cuidar de pessoas. E a gente busca, por meio, né, dos medicamentos, oferecer o melhor cuidado. Então, na minha área, né, a área que eu represento, que a Juliana também representa, dentro da Farmi, nós temos um time de farmacêuticos que eles estão por conta de o tempo todo monitorar e acompanhar o uso de medicamentos por todos os nossos clientes. E por que é importante a gente preocupar com essa segurança, preocupar com esse uso, né, de medicamentos? Então, eu trouxe aqui para vocês verem alguns dados, são dados mundiais, né, eles não são dados nossos dentro da Farmi, mas são dados mundiais, que mostram a preocupação que a gente tem que ter com os medicamentos, com o seu uso. A cada 5 medicamentos que são usados no mundo, um deles é administrado com algum tipo de inadequação. Seja uma inadequação que veio da prescrição médica, seja no momento de separação do medicamento, seja na hora de administrar esse medicamento, algum tipo de inadequação acontece, pelo menos 20% aí dos medicamentos em uso, né? 70% dos pacientes que já foram atingidos com algum tipo de erro no processo de medicação. Então, olha como que esse dado é
Acho que tem alguém com o microfone aberto aqui. Deixa eu só ver o que é. Acho que é Márcia, tá com o microfone aberto, Márcia. Tá bem? Obrigado. 70% dos pacientes já foram atingidos com algum tipo de erro no processo de medicamento, né? Isso independente de ser na casa de repouso ou dentro do domicílio, né? Em qualquer ambiente ou hospital, a gente vê que os erros ligados à medicação, eles são muito comuns, eles infelizmente acontecem, né? E isso, como o Ricardo falou, gera um custo muito grande para o sistema de saúde, para o SUS, para o sistema privado, para os planos de saúde e para a gente também como um familiar de pessoas que utilizam medicamentos, né? E quais que são esses erros mais comuns? São erros, às vezes, de dose, de uma dose errada, omissão, que é quando eu esqueço de administrar um medicamento no horário que eu deveria, ou um medicamento errado, eu trocar um medicamento de um paciente para outro, ou o tempo de administração incorreto, a via, entre vários outros erros. E é justamente por isso, por causa desse problema que eu estou apresentando aqui, que a Farmi nasceu, né, nesse intuito de trazer um cuidado com mais qualidade e mais seguro quando a gente fala de uso de medicamentos, né? Ô, Ricardo, você muda aí, por favor? Deixa eu ver se eu consigo. Ai, boa. Então, pessoal, quando a gente fala em segurança no uso de medicamentos, né, é muito importante. A gente usa o modelo do queijo suíço, né? Todo mundo já deve ter visto aquele queijo suíço, aquele cheio de furinhos, né? E qual que é o grande objetivo aqui? Para eu melhorar a segurança no uso de medicamentos em qualquer instituição, incluindo um lar de idosos, né, uma casa de repouso, eu tenho que colocar várias barreiras, múltiplas barreiras. Quanto mais barreiras eu tenho, a chance de algum erro chegar até o idoso é muito menor. Então a Farmi ela vem para ser uma barreira a mais para o lar, né? Então o lar ele já tem as suas barreiras, já tem o controle da enfermagem. Agora a gente quer ser uma barreira a mais. E como que a gente consegue ser uma barreira a mais, né? Além de tudo que o Ricardo trouxe relacionado à box, todos os pontos de checagem que a gente tem da box, né? Antes dela chegar até o lar, antes dela chegar até o idoso, nós temos também todo o nosso cuidado aqui com o nosso time de farmacêuticos para analisar constantemente todas as receitas médicas daqueles pacientes que são atendidos pela Farmi. Então, a gente tem hoje um software, eu vou passar mais à frente. Pode mudar aí, Ricardo, por favor. Só esqueci de falar um ponto aqui importante, né, que ainda é uma particularidade de casa de repouso. A gente sabe que um idoso na casa de repouso, ele às vezes vai ter que ser internado no hospital, depois ele volta para casa, ele vai visitar a família às vezes em algumas datas específicas, depois ele volta. Todos esses momentos que a gente fala que a transição do cuidado é quando tem essa mudança do idoso de local, de ambiente ou de receita médica, o risco é maior. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado também nesse ponto, né? Passa aí, Ricardo, por favor. Então, pessoal, como a gente falou, o nosso sistema, né, como o Ricardo trouxe, a gente tem 8 pontos de checagem em todo o nosso processo para garantir, né, que realmente a box ela esteja segura, produzida da forma adequada, com os medicamentos corretos, né? E um desses pontos de checagem, quem faz é o... Pode passar, Ricardo. Um desses pontos de checagem, quem faz é o time de farmacêuticos, que fica analisando, como eu falei com vocês. Nós temos hoje, pelo computador, um software de inteligência artificial, que é algo super inovador que a gente tem. Nenhuma outra farmácia tem esse software, onde a gente consegue analisar detalhadamente cada medicamento prescrito para cada idoso, avalia a dose, o horário, se tem alguma interação de um medicamento com o outro, se tem algum ponto que a gente pode contribuir, né? Então fica um time de farmacêuticos por conta de fazer essa análise. E sempre que a gente perceber algum ponto de alerta, né, algum ponto de risco, o que a gente faz? A gente vai entrar em contato com a Márcia, com a enfermeira, com a equipe médica do lar e também com vocês familiares para discutir sobre aquele ponto e ver se dá para melhorar em alguma questão. Às vezes é trocar o horário do medicamento, às vezes é aumentar a dose ou diminuir a dose. A gente faz sugestões, então, para a equipe, né? Por isso que eu falo que o farmacêutico aqui da Farmi, ele é um novo membro dentro da casa de repouso. Então, todas as casas que estão com a gente, né? Agora o residencial de Paula vai ter um farmacêutico acompanhando ali o dia a dia de uso de medicação por esses pacientes, por esses idosos, que é super importante, né? A gente, junto com vocês, queremos cuidar deles com uma qualidade cada vez melhor. E aí estão todos esses pontos de checagem que eu trago para vocês, são vários, né? Não vou ficar lendo aqui, mas um exemplo que acontece, por exemplo, né? O idoso ele tem alergia a algum medicamento. Então ele já tinha essa alergia, o familiar de vocês informam para o lar que ele tem alergia àquele medicamento. Vamos supor que em algum momento trocou o médico da casa, entrou um médico novo.
ou às vezes o idoso foi atendido por um médico externo que não sabe muito bem da sua situação de saúde. E aí, sem querer, ele fez uma receita de uma dipirona e aquele idoso é alérgico à dipirona. Então, poderia ter esse risco de administrar. O que a gente faz aqui na Farmi? A gente cadastra todas as alergias de todos os idosos a todos os medicamentos. Se em algum momento, sem querer, o médico fazer uma receita daquele medicamento para o idoso, o nosso software, nosso sistema, ele vai gerar um alerta falando, né? O senhor José dos Santos é alérgico à dipirona e foi prescrito para ele. A nossa equipe vai entrar em contato com a Márcia, com o lar, informando que recebemos, né, um medicamento e que tem um registro de alergia, e aí a gente vai conversar com o médico para fazer esses ajustes. Então, foi só um exemplo que eu trouxe, né, dos vários pontos de checagem que a gente tem e o cuidado que a gente tem em relação a isso, né? Então, a gente avalia todos os medicamentos mesmo. Além disso, um outro ponto que é muito interessante é que nós temos um canal também de tira dúvidas, que é o nosso serviço de informação sobre o medicamento. O que a gente faz? A gente disponibiliza para todos os familiares, né? Então, vocês vindo aqui, sendo clientes da família, vocês vão receber esse telefone, esse contato. Todos os familiares têm acesso direto ao nosso time de farmacêuticos e também a equipe do lar. Então, a Márcia vai ter esse contato, o médico também vai ter. Se em algum momento surgir alguma dúvida sobre algum medicamento, por parte de vocês, familiares ou da equipe do lar, podem entrar em contato com a gente, porque a gente vai orientar o que fazer. Então, por exemplo, às vezes é um medicamento novo que o lar nunca aplicou aquela medicação antes, é um medicamento injetável. Como que faz a administração desse medicamento? Então, a gente vai prestar orientação para a equipe do lar, como que faz a administração da forma correta. Será que essa medicação pode ser tomada em jejum ou tem que ser com alimento? A gente também orienta sobre isso. Eu posso partir esse medicamento? Ele pode ir por sonda, né? A gente sabe que tem alguns idosos que fazem uso de medicamento via sonda. Então, todo esse tipo de orientação a gente também consegue prestar para a equipe do lar e para a família, tirando dúvida e trazendo mais segurança e mais conforto, né? A gente sabe que às vezes a gente fica com um monte de dúvida na cabeça, a gente não sabe se está certo ou se não está, aquela forma de usar um medicamento. E com isso a gente consegue estar junto com vocês e dar essa segurança a mais também na informação, né? Pode passar, Ricardo, por favor. E agora eu queria contar para vocês um caso, né? Ele é um nome fictício, mas é um caso real que aconteceu para vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho aqui na clínica e como que a gente consegue contribuir para a qualidade do serviço que já é oferecido pelo lar, né? Então eu trago para vocês, apresento aqui a Dona Dolores. A Dona Dolores poderia ser a nossa mãe, a nossa avó, uma tia, né? Qualquer um dos nossos familiares que está hoje numa casa de repouso. Ela tem 82 anos, ela tem doença de Alzheimer já num estágio mais avançado. Ela teve 2 episódios de queda, né, em casa. Então, antes dela ir morar no lar, ela já tinha tido umas quedas, ela caiu em casa por causa da sua condição de saúde. Ela também ela já teve um quadro de AVC. Ela vive hoje num lar de idosos, tem 4 filhos e 7 netos. E aí, quando a gente analisou, pessoal, a Dona Dolores, ela veio, né, fazer parte como uma paciente da Farmi, a gente começou a prestar serviço para o lar onde ela mora, e quando a gente foi analisar todos os medicamentos que a Dona Dolores faz uso, o que nós percebemos? Que ela tinha alguns medicamentos que poderiam interagir entre si e aumentar um risco dela ter um sangramento, né? A gente sabe que sangramento em idoso é algo que a gente preocupa muito, né? Tem um risco maior. E nós percebemos que ela usava ginkgo biloba, AS e ômega 3. Esses 3 medicamentos juntos, eles aumentam muito o risco de ter sangramento. Aí vocês podem estar pensando, não, mas ginkgo biloba eu consigo comprar na farmácia até sem receita, né? Eu não sabia que ele tinha esse risco. Tem. E a gente consegue ter essa análise bem detalhada aqui dentro da Farmi. Além desses 3 medicamentos, ela usava mais uma lista completa aqui de losartana, donepezila, né, ômega 3, como eu falei, e quetiapina também. Então, a gente analisou toda a terapia dela no nosso sistema, nossa equipe de farmacêuticos, e percebemos alguns pontos de melhoria, né? Pode passar, Ricardo. Aí, o que a gente fez? Quando a gente avaliou essa terapia da Dona Dolores, nós entramos em contato com a enfermeira e com o médico do lar, né, e com a família também, informando que nós percebemos alguns pontos ali que poderiam estar causando algum risco para ela. E aí, o que a equipe de enfermagem nos contou, né? A enfermeira da casa contou que
Quando a gente avaliou, a gente entra em detalhes para saber como que está a saúde daquela idosa, né? Então, como que está a saúde da dona Dolores. A equipe falou para a gente que a dona Dolores estava apresentando anemia, um quadro de anemia recente, que o médico e a enfermeira não sabia de onde estava vindo. Ela estava mais apática, mais pálida, né? Cansada, ela estava mais prostrada nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade. E aí, o que que a gente pensou? O que que a gente viu, né? Que essa causa de anemia da dona Dolores poderia estar sendo causada por um sangramento no estômago, porque esses medicamentos juntos, eles podem causar sangramento no estômago e no intestino. Então, a gente orientou o médico e a enfermeira da casa para pedir um exame de sangue oculto nas fezes. Eles fizeram esse exame de sangue oculto nas fezes. Pode passar, Ricardo. Acho que foi mais de um aqui, né? Não, tá certo, é isso mesmo. E aí, quando a gente avaliou, pessoal, os exames, né, a família da dona Dolores contou que ela sempre usou a ginkgo biloba em casa e nunca teve nenhum problema. Achavam que era um medicamento que não tinha nenhum risco, né? É a mesma coisa com o ômega 3. E aí nós geramos esses alertas aqui que a gente está vendo e a gente sugeriu para casa que esses medicamentos, além de usar eles, seria indicado para ela usar um omeprazol. O omeprazol é um medicamento que a gente sabe que ele protege o estômago e para idosos que usam AS, por exemplo, ginkgo biloba e ômega 3, ele ajuda a evitar sangramento. Então, nós demos essa orientação para a equipe do lar. Pode passar, Ricardo. Pode passar de novo. E aí nós fizemos essa orientação para a equipe do lar. A equipe do lar, né, disse que conversou com a família e a família informou que a dona Dolores usava esse medicamento há muitos anos por conta própria. Que achava que eram produtos naturais, foi suspenso a ginkgo biloba e o ômega 3, porque eles estavam causando mais risco do que benefício para ela. Entramos com o ômega 3, o médico aceitou, fez a receita do ômega 3, não, desculpa, do omeprazol, para proteção do estômago, e depois de alguns dias a gente entrou em contato com a enfermeira do lar para acompanhar o caso, a gente viu que ela teve uma melhora da anemia, ela ficou mais disposta, ela voltou a fazer as atividades da casa, né, que ela gostava de fazer. Os familiares ficaram mais tranquilos, que a dona Dolores estava tendo um cuidado melhor, né, ao saber que esse acompanhamento mais próximo e humanizado também em relação ao uso de medicamentos. Então, além de a gente ajudar o principal, que é a idosa, a paciente que está usando os medicamentos, né, que é o nosso principal foco, a gente também dá um apoio para a equipe do lar e também damos apoio para a família, porque a família também às vezes quer saber mais informações. Às vezes é um medicamento novo que a família tem dúvida para que serve, por que o médico prescreveu aquele medicamento. E a nossa equipe sempre dá apoio para a família também, dando esse suporte, de orientando por que aquela medicação entrou, por que aquele outro medicamento saiu, né? Dando esse parecer sobre a condição de cada idoso. Pode passar, Ricardo. Aí a gente queria deixar para vocês aqui agora, pessoal, um depoimento de uma enfermeira, de uma gestora de um lar de idosos que já trabalha com a Farmi e ela conta um pouco do benefício que teve na rotina da casa, né? Acho que está sem áudio, Ricardo. Talvez tenha que descompartilhar e compartilhar de novo. Naquela chavinha lá em cima do áudio. Acho que você pode tirar o compartilhamento. Isso, Ricardo, tira o compartilhamento e volta ele. E aí você coloca. Quando você clicar em compartilhar no Teams. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Agora eu acho que vai. Ué. Deixa eu ver aqui. Para os familiares aqui do NAM, houve um benefício muito grande. O NAM oferece cuidados, e quando você cuida, não é só do idoso, tem que facilitar para a família também. A necessidade de não estar fazendo levantamento de preço, de estar buscando medicação, de trazer aqui no NAM. Houve uma diminuição do trabalho da família. Hoje a gente consegue dar uma atenção muito maior para o idoso nos cuidados. A gente não fica tão presa dentro de uma sala de medicação.
Nós fomos até lá, vimos o trabalho, vimos a seriedade da separação, como que existe uma rechecagem entre um passo e outro, e isso nos deu muita segurança para poder tomar a decisão de contratar o serviço. Muito bom, pessoal. Então a gente consegue ver pelo depoimento delas, das enfermeiras, né, de um lar que trabalha com a gente, já parceiro nosso há muito tempo, os benefícios que a gente traz também para a equipe, né? Então a gente vê, como a Márcia trouxe, a enfermagem ela perde muito tempo fazendo a separação de medicamentos no lar, né? Então é um serviço muito demorado, que exige muita atenção, e é um tempo que ela poderia estar dedicando a cuidar mais dos idosos. Então a Farmi, ela entra também para facilitar o trabalho da equipe de enfermagem e deixar a equipe, né, mais disponível para cuidar do seu familiar cada vez melhor, né? E a gente busca ser um apoio, e também a nossa equipe de farmacêuticos está junto com o lar, melhorando a qualidade e segurança, né? Nosso foco é sempre trazer mais segurança, trazer um cuidado mais completo e também simplificar a rotina dos nossos clientes, né, de toda a casa. Então é isso, queria agradecer vocês, queria me colocar à disposição se tiver alguma pergunta, algum comentário. Fico à disposição aqui para esclarecer, pessoal. Oi, eu sou a Shirley, eu queria fazer um comentário. Quando minha mãe estava em casa, eu fazia a separação da medicação dela, e durante um tempo eu tentei fazer por blister, igual vocês estão falando, o comprimidinho separado. O que aconteceu uma vez? Eu perdi, isso às vezes acontece em quem está separando, porque a pessoa vai ter que tirar do blister, e se acontecer de cair o bendito da ketchup, né, que é um comprimidinho pequenininho pra caramba, e aí como é que fica o remédio que caiu e faltou? Porque é um risco. Você vai dizer assim, é pequeno, mas tem. E aí como é que faz? Aí a casa vai ter que ter algum remédio de reserva para poder colocar no lugar? Porque a gente não pensa nos imprevistos. É imprevisto que acontece. Eu mesmo tomo medicação de manhã e vivo perdendo remédio de pequeno, comprimido pequeno. E eles não estão juntos para a pessoa, igual eu deduzo que na casa eles levam todos juntos para eles já engolirem, né? Eles vão ter que tirar do blister um a um. Então a Márcia, a enfermeira, vai ter que tirar um a um e dar. Por exemplo, minha mãe não tem condição de tirar do blister e tomar o remédio. E acho que a maioria do caso dos pacientes na clínica é assim. Então é uma pergunta assim meio capciosa, né? Mas eu tenho que fazer, porque pode acontecer, né? Eu sei que se a Márcia perde um, ela tem lá a caixinha, às vezes acontece até da gente mandar antes, alguma coisa assim, e tem. Mas e se acontece no envelopinho aí? Desculpa fazer essa pergunta, mas não, excelente, Shirley. Tem que perguntar mesmo, é isso mesmo, tirar todas as dúvidas, a gente está aqui para isso, né? Ô, Shirley, essa dúvida sua é super pertinente, é importante, né, a gente falar. Quando a gente entrega, como o Ricardo trouxe, os medicamentos dentro do blister, é justamente para garantir todos aqueles pontos de segurança, né? Para evitar umidade, a evitar com que o contato ali da mão também de contaminação, de ficar exposto, né? Então, o que a gente faz? Nas instituições, nos lares de idosos, a recomendação que a gente sempre orienta é que a própria equipe de enfermagem faça mesmo a retirada do comprimido dentro do blister, né? Ela já vai entregar para o residente o medicamento pronto para administrar, para ele não ter que manusear esse medicamento, né? Se caso acontecer, que pode acontecer, como você trouxe, de cair um medicamento, né, enfim, por acidente ali, o que a gente sempre orienta? Como o Ricardo trouxe, tem uma equipe nossa que fica em contato direto com a Márcia, né? Então, se acontecer de algum medicamento cair, a Márcia vai informar para a nossa equipe qual foi o medicamento, de qual idoso que é, e aí a gente vai orientar a Márcia qual que é a melhor procedência. Se ela pegar o do próximo sachê, ou se a gente enviar para ela, se ela não tiver disponível na casa, esse medicamento avulso até suprir aquele que foi perdido, tá? Então, cada caso mesmo a gente vai avaliar pontualmente para não acontecer do idoso ficar sem o medicamento, né? Que isso não pode acontecer. Eu te respondi, Shirley? Sim, respondeu a contento. Obrigada. Obrigada. Márcia levantou a mão. Quer falar, Márcia? Tá ouvindo? Sim, pode falar. Tá ouvindo, gente? Estamos, Márcia. Sim.
Tá. Então, eu só queria, assim, deixar... Como a gente vai passar o vídeo... Tá. Só queria deixar assim, né? Como eu vou estar passando o vídeo lá no grupo para os outros familiares, que eu acho que muitos tentaram aí e não conseguiram entrar também, que assim, para casa, o benefício de ter, quando eu vi essa caixa aí, gente, é muito bom. Né? A segurança, a prescrição todinha ali na caixinha. Eu acho que eu nem nunca tinha visto. Achei assim, eu me impactei, não vi, porque para a gente trabalhar dentro da casa, quando eu falei para a moça que separa junto comigo lá, com a Paulinha, o tempo que a gente vai ganhar de ter mais tempo, em vez de ficar lá em cima separando medicação, tá com eles, e a forma de entregar, de não faltar medicação, que às vezes a gente pede medicação para a família, olha, eu só posso ir no final de semana. Né? E a gente, o que faz? A gente rebola para conseguir a medicação? Como que a gente faz? Né? E às vezes tem gente que mora longe, não pode vir, olha, aqui na casa pegar receita, mas eu vou pegar hoje, mas eu não vou conseguir na farmácia, que eu vou tô indo de ônibus, tô indo de metrô, porque eu escuto muito isso lá na casa. Então, assim, vai resolver, assim, gente, é 100%, eu não coloco nem 90%, é 100%. E assim, o benefício da casa, assim, a indicação que eu conversei lá com a Daniela, olha, o benefício da casa é que eu vou receber as caixas todas separadas, com horário bonitinha, e vai poupar muito o nosso tempo. Para a família, creio eu, de correr atrás, de gasolina, de pesquisa. Assim, vai ser mais caro? Eu perguntei para a Daniela, porque se for mais caro, familiar tem como pesquisar. Então, eu proponho uma família, né? Eu vou passar a prescrição para eles, eles vão fazer o orçamento, vocês já estão acostumados a comprar todo mês, vai fazer, já tem o orçamento de vocês, porque você já vem comprando essa medicação. Olha, Márcia, mas olha, tá uma diferença de R$7. Eu tô dando exemplo, tá, gente? Eu não sei, porque pode ser, tem medicação mais barata, pode bater o preço, mas tá uma diferença de R$7. Briga vocês com a farmácia, né? Vocês conversam com eles, né? Olha, pessoal, tem essa diferença, vamos negociar para poder ter esse benefício da casa, receber essa caixa já toda separadinha, que vai facilitar, vai ser muito bom, né? Mas aí se você contar, olha, não tem mais assim, mas e o tempo que você vai na farmácia, e o tempo que você vai na casa buscar, com esses R$7 compensa a gasolina, e o tempo que você vai lá tá buscando, vai ter que voltar, ou vai ficar esse final de semana aí, então acho que é tudo negociar. Porque, para mim, de benefício, eu independe para eles, tá? Mas, assim, não vai ser cobrada nada de retirada de receita, porque vem essas caixas montadas, é o tempo que vocês levam. Então, assim, é como se eu estivesse indicando o cliente, vocês vão pagar a mesma coisa, vai fazer o orçamento em outras, não é porque vocês vão pagar mais caro, porque vocês têm orçamento para fazer e debater com eles, e eu vou ter esse benefício de receber tudo bonitinho lá na casa, que vai me facilitar muito. E assim, a preparação da medicação no saquinho, gente, é muito bom. É igual a Chia, ele falou assim, mas e se cair? Pode acontecer, pode, como já aconteceu lá com a gente, de tá na hora lá, tá mexendo, bateu a mão sem querer, ou foi abrir na hora a medicação, mas aí eu vou ter esse contato, o paciente não vai ficar sem tomar medicação, porque eu mesmo, eu vou pegar do próximo. Vou pegando, e até na última vai vir a caixa 2 dias antes, eu vou falar, reponho, né, 2 dias a mais, porque eu precisei, ou um dia eu precisei usar uma medicação. Então, esse contato vocês podem deixar comigo, porque eu já sei como tá trabalhando essa forma aí, tá? É só para vocês entenderem, né, de preço, que às vezes teve família lá que me chamou no particular, Márcia, mas será que não vai ser mais caro? Ou teve família que falou, olha, eu compro no cartão, eu compro de 15 em 15 dias, porque, né, medicação é caro, quero virar o cartão. Isso tudo aí vocês podem negociar com eles, né? Olha, você pode, eu vou comprar para 30 dias, mas olha, você pode dividir e faturar esse para mim para 15, para mais 15, mais para frente, para dar tempo de virar, né? Dá tudo para negociar pelo que eu conversei com a moça lá. E preço, e não vai ser um preço a mais, é uma farmácia. Contanto que vai ter toda essa mordomia e eu vou ter todo esse luxo de ter minha caixinha lá, de eu me ajudar dentro da casa. É isso, gente. E uma outra coisa também nesse sentido, só para complementar, né, reforçar que a Farmi, ela não tem custo nenhum pelos serviços. E não tem nenhuma cláusula de adesão, nenhuma cláusula de fidelidade. Então, nós não cobramos taxa de adesão, não cobramos taxa de manutenção, nem taxa de cancelamento. Então, vocês começaram um trabalho com a Farmi, passou um período, não quero mais ser atendida pela Farmi. A única coisa que a gente pede
é que vocês informem com 30 dias de antecedência, porque a gente já vai, né? Nós já temos toda a nossa produção programada, então a gente já compra todos os medicamentos já para fazer a produção das boxes. Então a gente pede só isso, que nos avise com 30 dias de antecedência. Olha, o mês que vem eu não vou mais, a partir do mês que vem eu não quero mais os serviços da Farmi e não vai ter nenhum entrave, nenhum custo a mais por esse cancelamento. Então, assim, fica muito mais tranquilo até para vocês experimentarem o nosso serviço, né? Eu vou aproveitar. Ah, desculpa, Márcia, te interromper. No decorrer do dia, né? Já teve família que nos procurou, já teve família que já até fechou, né? Não ia poder participar da live, então acabou ligando, a gente conversou, acho que conversou com o Caio, inclusive. E aí surgiram até algumas outras dúvidas. Teve uma família que comentou, né? Sei lá, meu pai faz uso de medicamentos comprimidos, mas ele tem também colírios, e inclusive esse colírio eu só compro para cada 3 meses. Então, não vou comprar isso com a Farmi. Aí, só para esclarecer, a gente faz o envio, né, da box de forma, né, de 30 em 30 dias, aquilo que é de uso contínuo, mensal. Se porventura tiver algum medicamento, né, que seja lá o colírio, que ele dure mais do que, né, os 30 dias, nós não vamos mandar mensalmente, lá de 30 em 30 dias. A Márcia, ela vai nos avisar: olha, Farmi, está acabando aqui, né, o colírio, nós vamos precisar, só tem, né, tá na metade, então para o próximo ciclo me envie. A gente entra em contato com a família, informa: olha, a casa, né, nos informou que vai ser necessário o envio do colírio, uma dipirona, que é um medicamento que vai usar, né, de vez em quando lá, se é necessário. Então, aí a gente entra em contato, pega a autorização e a gente providencia o envio, que seja um antibiótico, seja um colírio, uma insulina, algo que não seja recorrente lá de 30 em 30 dias. Então, a gente consegue fornecer também, não precisa daí uma parte a Farmi, uma parte vocês. A ideia é que a gente venha para trazer mesmo essa comodidade para vocês. Posso falar, gente? Pode. Acho que vai ser dúvida de muitas famílias quando ouvir aí. Você falou que tem um prazo de 30 dias para estar fazendo o cancelamento, para avisar que você já tem um planejamento para a próxima caixa box. Mas agora ficou a dúvida para mim também. Digamos que assim, a gente nunca sabe, a gente trabalha com idosos, casa de repouso é igual no hospital, eu trabalho muito com pacientes lá, né, bem debilitado, pego muitos pacientes também bem em fase terminal. A gente não vou saber quando o paciente vem a óbito. Digamos que não tem como eu te avisar com 30 dias que falta 10 dias para vencer a caixa TOX, meu paciente veio a óbito, né? É uma coisa a questionar. Então, assim, eu vou já te comunicar, olha, com 10 dias ou com 8 dias. Então, não tenho como te avisar com 30 dias, porque o seu prazo de entrega da próxima caixa box é 2 dias para você já entregar antes da outra acabar, para a medicação não faltar e assim ter um giro certinho de sempre ter a medicação de 30 em 30 dias. Só que um paciente faltava 10 dias ou 8 dias, uma semana para a caixa box para você me mandar a próxima, que é com 2 dias que você manda de antecedência. O paciente veio a óbito. Então, assim, eu estou te avisando com uma semana, não é com 30 dias. Então, eu não posso ir a familiar ficar 30 dias de antecedências avisando isso aí, né? Como que a gente pode proceder nesse caso? Então, Márcia, isso daí também é um caso que a gente tem que avaliar caso a caso, né? Porque, assim, o que tem que ficar bem claro para as famílias é que a Farmi, ela não fraciona medicamento, né? Nós administramos a terapia do paciente, o tratamento do paciente. Então, é como se nós nós fizéssemos esse papel da família de ir lá comprar um medicamento, por exemplo. É como se um familiar precisasse comprar uma caixa de omeprazol que vem com 28 comprimidos. Teoricamente, para ele fazer 2 meses de tratamento, ele tem que ir na farmácia. Desculpa, 2 meses não. Para ele fazer 30 dias de tratamento, ele precisa ir na farmácia, ele precisa comprar 2 caixas.
Vamos supor que nesse meio tempo o parente da pessoa venha a falecer. Ele vai estar com aquelas 2 caixas já compradas. Então, a mecânica da Farmi é mais ou menos essa. Se a gente não tiver aberto o medicamento para já produzir a box, obviamente que a gente não vai cobrar, a gente volta atrás com isso e a gente, né, vai analisar caso a caso. Mas o que tem que ficar claro para todo mundo é que nós fazemos essa administração do tratamento, né? Nós temos uma outra vantagem também, que é essa proporcionalidade, pegando novamente o gancho do omeprazol, que vem com 28 cápsulas, na verdade. Para eu conseguir 30 dias de tratamento, eu tenho que comprar 2 caixas. A Farmi, ao contrário de uma farmácia convencional, ela não vai cobrar do paciente as 2 caixas que eu precisei comprar para fazer 30 dias de tratamento. O que a gente vai comprar essas 2 caixas, a gente vai mandar a nota fiscal para o familiar comprovando, olha, nós compramos 2 caixas para fazer 30 dias de tratamento, né? Mas eu só vou cobrar do paciente naquele mês os 30 dias de tratamento. Eu não vou cobrar as 2 caixas. Aí vamos supor que o parente desse familiar venha a óbito. Aí sim, a gente vai pegar os 26 comprimidos que sobraram, a gente vai falar assim, olha, família, sobraram esses medicamentos aqui, aí a gente vai cobrar só o que restou do medicamento que é já do familiar. A gente só cobra a proporcionalidade enquanto, obviamente, ele for nosso cliente. Então, o que tem que ficar bem claro é isso, que nós compramos toda a medicação como se fosse o paciente comprando e a gente separa e organiza essa medicação. Nós não fazemos fracionamento de medicamento. Nesse caso de um residente vir a óbito antes de enviar a box, se a gente não tiver aberto o medicamento, se nós não tivermos já produzido a box, a gente não vai cobrar nada do paciente, obviamente. Tá? Mas tudo isso, Márcia, é de caso a caso, tá? Tudo é estudado de acordo com a situação. Respondi? Pessoal, Não, eu estou super satisfeita com os esclarecimentos, tá? Eu vou ter que sair porque eu tenho uma outra reunião na sequência, tá bom? Agradeço muito e a gente vai se falar. Obrigado, Fabiola. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fabiola. Ô, Ricardo, só para concluir. Não, eu entendi. Mas essa montagem dessa caixa box, vocês me entregam 2 dias antes, conforme a gente tinha conversado, antes de concluir os 30 dias. Quantos dias antes você começa a montar essa próxima caixa? 2 dias é o prazo, 2 dias antes que é o prazo para vocês entregar antes de acabar a outra. Mas qual o prazo antes dos 30? Tipo assim, é 10 dias antes, é 5 dias antes que você começa a montar, só para mim ter essa noção. Olha, o paciente, né? A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, porque o paciente vai a óbito uma hora, né? Então, até para depois a família ter certeza, poxa, mas eu, né, nem acabou a dos 30 dias que estava lá, meu paciente morreu dia 20, falta 10 dias, já estava montada a próxima caixa, que ia entregar 2 dias antes, eu vou ter que pagar esses 30 dias sem usar essa medicação, né? Então, assim, quantos dias antes, até para as famílias pacientes disso aí, você começa a montar essa próxima caixa, se você me entrega com 2 dias de antecedência, então você começa uns dias antes, é 3 dias, é 4 dias, quantos dias antes essa caixa tem que estar montada para estar me entregando? Então, Márcia, desculpa, gente, aqui tá com a garganta ruim. Depende muito do nosso calendário de produção, é por isso que eu falo, precisa analisar caso a caso, né? Geralmente a gente produz essas boxes aí 5 até 10 dias antes, mas depende muito do meu calendário de produção, né? Não, não tem como, precisa analisar de caso a caso.
Geralmente, quando acontece isso, Márcia, a gente já entra, né? Vocês entram em contato, a gente já faz toda a avaliação do que tem, de como que está sendo conduzida essa situação, mas precisa ver de caso a caso. Tá, então deixa eu te falar, mas a gente pode também entrar num acordo dessa forma. Olha, vamos ficar acordado que a gente vai montar essas caixas 5 dias antes. Porque é um prazo, né, curto, um prazo que dá para a gente saber ali, né, e um prazo que a família está ciente. Então, 5 dias antes, eu vou mandar a prescrição, se mudou alguma coisa não, vou mandar a prescrição conforme a gente, né, a gente sempre tem que mandar a prescrição atualizada todos os meses. Eu mando essa prescrição e vocês montam, aí vocês vão entrar em contato com os familiares, olha, a prescrição desse mês não é a mesma, tudo bem, pode fechar, porque o fechamento é direto com a família, vocês só vão me entregar essa medicação lá, a caixa de cada um, né? A gente podia acordar um tempo, até para todos os pacientes, é 5 dias, porque eu tenho 25 dias ali, né? E no caso, assim, eu sabendo que eu tenho 5 dias, e se eu tiver um paciente internado, porque pode acontecer de eu ficar com um paciente 15, uma semana internado, eu vou, falta 5 dias, eu não tenho previsão de alta desse paciente, porque eu estou em contato com a família o tempo inteiro, eu vou falar assim, olha, pessoal, não monta essa caixa desse paciente, tá? Então, eu não mandei a prescrição, porque esse paciente está internado, eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá, então, assim que ele estiver de volta na casa, já peço, né, vou ter uma reserva sempre, porque esse paciente foi internado e não usou toda aquela medicação. Então, eu estou tendo aquela caixa box reserva até ele voltar e dar tempo pedir uma outra para entregar para esse paciente. Então, é dessa forma mesmo que a gente pode estar trabalhando, né? Isso, quanto a isso, você pode ficar sossegado também, porque nós temos a nossa equipe de sucesso, você pode suspender a box por um período, ele ficou internado, a gente suspende a box. Tudo isso, Márcia, você pode ficar tranquilo que você consegue organizar isso com o nosso pessoal de sucesso. Quanto a isso, é o nosso dia a dia, né? O dia a dia da casa de repouso é o nosso dia a dia também. Então, para tudo isso, a gente tem um acompanhamento muito próximo, tá? Mas você pode suspender a box por um período, caso, né, o residente tenha que ficar internado. Depois você retorna normalmente. Então, assim, esse é o suporte que sucesso vai te dar. Ah, legal. Deu para entender sim. É só para esclarecer para a família, que fica bem claro que eu vou estar acompanhando. Então, assim, e é interessante, até legal, assim, porque a família, quando volta com o idoso do hospital, eu vou saber na hora, se o minha box foi para 30 dias, o dia 1º ao dia 30, se ele foi internado, tipo, dia 10 e ficou 10 dias, voltou dia 20, eu sei que eu tenho medicação dele bonitinha ali até mais 10 dias, no exemplo, né? Então, a família vai estar tranquila nesse ponto e a medicação está guardada, que a caixa é dele, com o nome dele, com a medicação dele, tudo bonitinho. É isso aí. Aí é só você informar essa movimentação para o sucesso, né? Que daí ele vai organizar o envio da próxima box de acordo com a necessidade. Tá ótimo, deu para entender direitinho. Mais alguma dúvida? Da minha parte, não. Da minha parte, tranquilo. Mesmo porque eu já tinha tido uma reunião antes, né? Para mim é super bem interessante. E a gente vai apresentar lá no grupo, né? E não sei se o pessoal aí tem alguma dúvida aí. Eu ia perguntar se a Márcia, assim, a gente autorizando a Márcia vai passar a medicação para vocês ou a gente tem que fazer essa parte de passar a medicação para fazer um orçamento? Porque, assim, é o que ela conversou, a parte de fechar ou não vai ser individual com cada família. Eu tenho curiosidade de saber, de estar negociando, de ver. E a pergunta que eu ia fazer, vocês não são uma ONG, né? Então eu fiz administração, nem vou terminar. Então eu gostaria de receber o orçamento para realmente ver como é, tal. Acho que a proposta de vocês é super interessante. E eu queria saber se a Márcia vai mandar a medicação, as medicações para vocês mandarem para a gente por e-mail, ou se as famílias que vão estar entrando em contato, aí eu não sei, eu gostaria desse esclarecimento, por favor. A Márcia, ela isso. pode... desculpa, Ricardo. Eu ia Não, falar, a pode falar. Márcia, ela pode me encaminhar até pelo WhatsApp mesmo, uma fotinho ali
na relação, né, dos medicamentos, e aí a gente entra em contato, Shirley, com você, e a gente apresenta, né, os valores, e aí, se de repente surgir mais alguma dúvida, né, daqui para frente você lembrou, amanhã você pensou, putz, não perguntei isso, a gente também vai estar aqui à disposição. Obrigada, Daniela. Inclusive, eu já mandei a prescrição já de vários pacientes, e ela já está entrando em contato e me mandando os orçamentos. Outras famílias já me chamaram, Márcia, tá certinho, essas medicações mesmo? Falei, é isso mesmo, porque quem sabe do valor é vocês, porque é vocês que compram. Eu não estou por dentro de valor de medicação, porque é o familiar que tem que me trazer a medicação. Então, assim, eu mando a prescrição, mando o contato de cada um, igual eu já mandei de vários, amanhã eu já vou mandar do restante, e ela vai entrando em contato e vai passando. Aí você vai comparar com o orçamento que você compra todo mês. Olha, tá legal, é conveniente, sim, beleza. Olha, né, um pouquinho assim mais caro, vai, negocia com eles aí, vê o que pode estar fazendo, né? Porque é uma farmácia, então assim, não tem várias farmácias aí, e às vezes você vai no lugar, a diferença é de R$10, às vezes é de 5, às vezes é de 2, às vezes não, eu vou fechar o mesmo valor da outra, né? Mas eu só queria muito a caixa box. Para mim ia ser muito boa. Até para as famílias, né? O nosso, só reforçando também, nosso orçamento ele é personalizado, tá, gente? Então, assim, muitas vezes a gente passa, se a gente não tem nenhuma preferência do cliente, a gente faz em cima do que nós temos aí do melhor laboratório, do melhor preço, mas você pode personalizar, Shirley. Se a gente te mandar um orçamento e ficar um pouco acima do que você está acostumada a comprar, não deixe de fechar com a gente, dá uma olhada no seu orçamento, vê quais são os medicamentos que você compra e se nós estamos comparando banana com banana, por exemplo. É a mesma Que qualidade, sim. Entendi. Que às Isso, vezes você está exato. comparando um genérico de uma farmacêutica que não tem renome com a farmacêutica que é a titular, digamos assim, da marca daquele. Eu entendo. Perfeito. Mas eu agradeço, Daniela, eu aguardo o contato. Tá? Obrigada. Mais alguma dúvida? Da minha parte não, viu, gente? Não sei se o Sérgio, o Emerson aí tem dúvida. A Fabíola já saiu. Da minha parte, eu entendi direitinho. Não, eu da minha parte estou satisfeito, todas as minhas dúvidas já foram esclarecidas. Achei muito bom o propósito de vocês. Acho que vai ajudar muito a Márcia lá, imensamente. O que eu gostei muito foi essa questão do risco cruzado, né, da administração de medicamentos. Isso é super importante, é uma preocupação que a gente tem, até quando existe também a prescrição por várias especialidades, né, e a gente não tem esse controle, né, de estar aí todos juntos, né. Então, achei muito legal. Enfim, achei fantástico a ideia de vocês aí, parabéns, e espero que dê certo. Obrigado você, Emerson. Quando tiver pelo lado da Paulista lá, vai tomar um cafezinho com a gente. A gente está ali na Arthur Prado 513. Legal. Vai tomar um café com a gente lá, que você vai conhecer a nossa produção, vai ver como são montadas as boxes. Irei com Vai lá prazer. que Vocês desculpam aguarda porque você. eu trabalhei muitos anos na área de risco, então eu vejo risco em tudo, tá? Não, mas tá certo, você tá Certíssimo, super é certo. importante. Tem que correr atrás. É isso aí mesmo. Não tem. Ô, gente, só concluindo aqui, assim, para mim, lá na casa, eu acho que vai dar uma qualidade muito boa, um diferencial dentro da casa, né? Porque não é todas as casas de repouso que tem essa implantação dessa caixa box, assim, por isso que eu gostei bastante. Eu acho que vai ser um diferencial dentro da casa, né? De qualidade, de organização, né? Os familiares também. Tanto é que, né? Tô pedindo para Deus, para bastante pessoas fechar aí, né? Não sei se todas, mas se pelo menos a metade fechar, vai ajudar bastante. E os novos clientes que for entrando, eu já vou apresentando que eu trabalho só com caixa box. Porque assim eu posso falar, olha, tá aqui, eu vou mostrar dessa forma, cada um tem uma, tá aqui a indicação,
né, ver lá preço com eles, até para poder já personalizar a casa, justamente os clientes que vai entrando e já está trabalhando dessa forma, porque assim, eu achei bem bacana, acho que vai dar um up, assim, uma qualidade muito, muito diferencial na casa. Perfeito, Márcia. É um cuidado a mais, né, que o familiar está prestando ao idoso, assim, isso traz benefício para todo mundo, né, não só para você, mas para o próprio residente também, né, ele vai ter um cuidado melhor e mais seguro. Gislene? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu também, eu assisti aqui, para mim também não ficou dúvida nenhuma, eu achei bem legal o trabalho. E aí agora eu vou falar com a Márcia amanhã para a gente passar a receita e vocês passam para mim o orçamento para a gente debater, discutir, né, os preços para fechar. Para mim também tá tranquilo. Ótimo, e agradeço gente. a apresentação de vocês aí. Muito obrigado, a gente que Gislene. agradece a disponibilidade de vocês aí, pô. Outra coisa, gente, ó, você vê, vai surgindo dúvida, mas é rapidinho, tá? Eu gostaria muito de estar fazendo até esse orçamento a partir de amanhã, eu estou encaminhando, e eu quero mandar essa gravação para os familiares o mais rápido possível, para a gente ver se começaria, assim, eu acho que seria legal, dia 1º ao dia 30, tipo, 1º de junho ao dia 30, né? Para ficar todo mundo juntinho. Digamos que alguma família já trouxe medicação por esses dias, como aconteceu, já de me entregar. Aí não tem problema, vai acabando aquela medicação, a gente deixa acabar primeiro, né? E a gente vai concluindo com as outras, eu vou administrando aquela, para a gente ver se entra no bom senso de começar na data certinho, todos está fazendo. Né? Ou, pelo menos a maioria, né? Perfeito. Estava falando com o microfone fechado aqui. Perfeito. A gente já vai fazendo aí esse... É que assim, né? Nós temos... Depois a Dani, eu acho que ela já passou para você, Márcia, a jornada, né? Quais são os pontos que a gente precisa. Nós temos... É como eu falei, né? A Farmi, ela trabalha de acordo com o regulatório, de acordo com a Anvisa, e tem coisas que a gente precisa fazer tudo dentro da... Porque, assim, uma outra coisa que... Um outro serviço que a Farmi presta também para casa é garantir que ela esteja dentro do regulatório, porque nós não fazemos nada do que a Anvisa não permite, né? Então, assim, se você tiver alguma fiscalização, alguma coisa, você vai estar tranquila, porque tudo que nessa parte de medicação você vai estar bem respaldada. Então, tem uma parte aí burocrática que é de início, né? Então, a gente vai começar a falar com as famílias que se interessarem, a gente vai mandar o orçamento, fazer toda a negociação. Aquelas que se interessarem, a gente já vai começar a fazer toda essa parte burocrática. E aí a gente vai dando uma posição de início. O ideal é realmente que todos iniciem no mesmo dia, na mesma data, mas aí também a gente tem um outro tipo de negociação para chegar nesse ponto de estoque, enfim, dependendo a gente vai estudar caso a caso, mas a gente consegue fazer também algumas propostas aí para que ninguém tenha prejuízo financeiro, coisa parecida. Perfeito. Gente, mais alguém? Tranquilo? Então, pessoal, agradeço a todos. Uma boa noite. A partir de amanhã a gente vai, né, vamos estar entrando em contato com vocês. Se ficou alguma dúvida ou se surgiu alguma dúvida depois, eles estão aí para auxiliar vocês. Tem o Caio e tem a Dani que dominam aí o processo, vão poder tirar essas dúvidas e ajudar vocês aí, tá? Também me coloco à disposição. Tem o Agabo aí também, que é da nossa clínica farmacêutica. Qualquer questionamento mais técnico ele pode responder tranquilamente. E espero que a gente possa atender vocês aí da melhor forma possível. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado você, a equipe aí que apresentou aí. Não vou lembrar o nome de todos, mas muito obrigado aí pela atenção de vocês aí. E espero que dê tudo certo. Um forte abraço para todos, viu? Um abraço, pessoal. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau. Obrigada.